Cristo por 2000 anos apareceu. Está aqui nos preparando para partir, oh sim, mostrando visões, revelando quem somos. Podemos caminhar passo a passo para o que contemplamos. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Antes desse dia ninguém podia me dizer de onde viemos e para onde vamos. Mas pelos olhos do profeta Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegarmos ao futuro lá. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para quem o amou. Mas neste dia Deus nos mostrou: se creres, nada será impossível para ti. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Restaure meu povo, sei que declararão meu louvor. Osso, não os retenha, este povo que tomei para mim. Norte, restaure meu povo, sei que declararão meu louvor. Osso, não os retenha, este povo que tomei para mim. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível.
inaudível, fé para crer no impossível, neste novo dia. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível, fé para crer no impossível, neste novo dia. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter tido um tempo abençoado, final de semana abençoado. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para poder falar da palavra de Deus. E para que Deus aqueça os nossos corações, não é verdade? Porque tem dado uns dias frios, muito frios aqui, beirando 0 graus aí, talvez até abaixo de 0 graus, mas tem sido muito bom, amém? Então, irmãos, hoje eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei, terminando hoje com a última parte, a parte 4, e falar um pouco sobre essa parte que entra junto em paganismo, que é adornos e símbolos pagãos. Não falar simplesmente sobre adorno como vaidade, esse tipo de coisa, mas a importância disso, a origem disso e por que que isso é tão importante e que efeito isso tem, o que isso reflete na vida cristã. Amém? Então, irmãos, que todos estejam em paz, estejam atentos e eu já digo, se você não conseguir ver, eu espero sempre ser o mais curto e breve possível, mas se eu não conseguir, você pode olhar em outras vezes, mais de uma vez, amém? Então vai ficar na internet aí e se não conseguir ver, veja outro dia, tá bom? Então, irmãos, eu convido vocês a nós lermos a escritura, que está no livro de Isaías, capítulo 57. Agora até, em vez de anotar o versículo aqui, eu me perdi. Isaías 57, estava no título, deixa eu ver aqui. Isaías 57, versículo 8, que diz assim: E de trás das portas e das ombreiras põe os teus memoriais, porque a outros, mais do que a mim, te descobres, e sobes, alargas a tua cama e fazes concerto com eles. Amas a sua cama, onde quer que a vês. Bem, vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus eterno, maravilhoso Pai, te dou graças por tudo, Deus, porque só Tu és santo e poderoso. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de poder falar aos meus irmãos, de trazer mais uma mensagem. Obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado pela vida. Obrigado, Pai, por toda a Tua providência. Peço perdão também pelos erros, as falhas, aquilo que venho cometido contra Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor me ajude a falar da Tua palavra, Pai. Me ajude nessa transmissão. Não deixa nada de ruim acontecer, Deus eterno. Por favor, Pai Santo, eu te peço no precioso, bendito nome de Jesus Cristo, que meu pensamento esteja focado na Tua santa palavra, Pai. Tira a incredulidade, tira a dúvida, tira os maus pensamentos e nos ajude, Pai. Abençoa, batiza com o Teu Espírito Santo. Para honra e glória ao Teu santo nome, Jesus amado, eu te peço. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós fizemos já 3 transmissões sobre esse assunto e falando um pouco dentro desse assunto sobre idolatria, como nos explicou o profeta Irmão Brana, um assunto muito pouco falado. E por ser pouco falado, as pessoas não sabem o que é. Deveria ser muito mais falado porque é algo de importância, é algo que, na minha opinião, é o que Deus mais odeia
vamos dizer assim, é abominável. E entre as abominações, estaria no topo dos topos daquilo que Deus abomina, que é a idolatria. Então foi falado sobre os tipos de idolatria, os tipos de adoração, não é? Na segunda parte nós falamos sobre prestar culto, como é cultuar, o que é cultuar, como se cultua, né? Onde tem reverência, devoção e adoração. Na terceira parte foi falado um pouco sobre paganismo, né? Como você vai adorar, como você vai prestar culto então com o seu corpo, com a tua vida. E hoje eu quero continuar com isso, continuar sobre a forma de cultuar, como você cultua, como nós devemos adorar, se é que agrada a Deus ou não, da onde vem certos costumes e um pouco de simbologia sobre alguns símbolos pagãos que, querendo ou não, eles estão presentes na nossa vida. Bem? Então eu quero iniciar lendo esses versículos aqui para a gente poder ter um pouco de entendimento. Bom, essa foi a escritura que a gente leu, Isaías 57:8, e mostra, botei em amarelo ali separado, que diz: e de trás das portas e das ombreiras, né, põe os teus memoriais. Há algumas versões da Bíblia que diz: põe as tuas vergonhas, põe teus sinais, põe os teus símbolos. Outras Bíblias diz: põe memoriais, como é que eles falam lá? Os teus retratos, tuas gravuras. Enfim, tem várias versões que mostram o que significa. O fato é que as pessoas naquele tempo estavam colocando coisas atrás da porta, escondendo certos símbolos, certas coisas vergonhosas que Deus repudiava. Aqui, aí. Então, Isaías fala bem isso, né? Que Deus condenando, ali tinha uma simbologia, como nós lemos aqui, um memorial, coisa que traziam à memória aquilo que eles tinham lá, era vergonhoso para Deus. Em outra escritura, por exemplo, em Atos 7, 43, diz assim, ó: antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus Renfã, figuras que a vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Aqui nós vemos, então, Deus falando que o povo, antigamente, pegaram um símbolo, uma estrela de um deus, de uma divindade, e eles, então, começaram a adorar esse símbolo, que denota essa divindade, que mostra, que representa, que traz a memória a esse Deus. E Deus, né, Jesus Cristo, odeia isso. Então, mais uma vez, o povo pegou um símbolo e começou a adorar aquilo. E isso gerou revolta em Deus. Outra escritura. Está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, que diz assim: ele tirou os altos, aqui falando do rei Ezequias, tá? O rei Ezequias tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Observe aqui que o rei Ezequias quebrou aquela serpente de metal que Moisés tinha feito lá no deserto. Tu encontra isso em Números 23, lá, logo junto ali com Balaque e Balaão, e as serpentes ardentes que picaram o povo. Então Moisés fez uma serpente que todos aqueles que olhassem eram então curados. Ou seja, aquilo que era uma cura, que era símbolo de cura, com o passar do tempo virou uma idolatria. O povo começou a adorar. E aquilo então foi, Ezequias acabou com aquele jeito de adoração, aquele tipo de adoração, que no momento foi uma bênção no tempo do profeta, mas com o passar do tempo o povo pegou aquela bênção, aquilo que era um símbolo de cura, e fez deles então um objeto de adoração, uma divindade.
né? Eu aconselho vocês, aqueles que não viram, ver a primeira transmissão, onde a gente falou sobre os tipos de adoração. E ali o povo, então, fez um ídolo, né, que era um símbolo, começou a adorar aquilo para obter cura. Aquilo também foi condenado por Deus. Em Atos capítulo 28, diz assim: E 3 meses depois partimos de um navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Aqui é Paulo, né? Final do seu ministério já. Então Paulo retratando que partiu do navio de Alexandria e pegou um navio, e esse navio tinha insígnia Castor e Pólux. Bom, Castor e Pólux são 2 divindades astrais, como eu digo, volte na primeira transmissão e lá falando sobre esses tipos, né, de divindade e ídolo que as pessoas adoram. E aqui, Pólux e Castor são 2 divindades astrais, 2 estrelas. Né? Para quem não sabe, Pólux e Castor é a estrela alfa e a estrela beta da constelação de Gêmeos. Tá? No céu, né, as 2 mais brilhantes, Pólux e Castor. Melhor, Castor e Pólux. E esse símbolo, essa estrela, estava num navio que Paulo tinha pegado. A Bíblia chama a nossa atenção mostrando que essa figura e esse símbolo estava nesse meio de transporte onde as pessoas se moviam, viajavam. E Castor e Pólux é o protetor dos navegantes, era o protetor dos marinheiros, era o deus da navegação, onde eles cultuavam. Então, nesse meio de transporte, essas pessoas tinham essa insígnia, esse símbolo, e consideravam que as protegia. Então, elas cultuavam, elas eram devotos disso. Elas tinham essa devoção a esses deuses, esses 2 deuses astrais. Então, o que isso nos chama atenção? Vê se tem mais uma escritura aqui. Assim, em Salmo 74 diz: Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Veja, põe neles as tuas insígnias por sinais. Aqui, então, Deus falando, né, pela boca do salmista, e os inimigos de Deus, eles colocam insígnias nos lugares santos, seus sinais, os seus símbolos nos lugares santos de Deus. E ali tem uma forma, tem uma geometria, tem um desenho que representa aquela divindade, representa aquele poder, né? Mostra que aquela divindade está ali presente, ela dominou, ela é superior. Né? Então, o que isso chama atenção? Nossa. E as pessoas envolvidas nessa idolatria têm em suas casas, em... que mais aqui que nós vimos aqui? Em sua modo de vida, em seu meio de transporte, nos seus móveis, nos seus cultos, nas suas igrejas, elas tinham símbolos pagãos, objetos de adoração de outras divindades. Amém? Então tu vê, era na casa, estava presente o tempo todo esses objetos, esses símbolos que mostram que ali estava presente uma outra divindade, mostrando que o povo estava em idolatria. Bom, isso não agradava a Deus, mas o povo, como nós vimos na primeira transmissão, né, falando lá a queixa de Deus, que os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam farinha para fazer bolos, rainha dos céus. Ou seja, está todo mundo envolvido nessa idolatria, toda a casa. E as crianças vão no mesmo caminho, vão nos trilhos dos pais achando que aquilo é correto. E aqui nós vemos Deus falando, né, da estrela, símbolos. As pessoas vão seguindo aquilo ali achando que aquilo está correto. Mas por não conhecerem, por não ser sido ensinado, as pessoas fazem aquilo. E isso está errado. E nós estamos aqui um pouco hoje para aprender sobre isso e ver que isso é errado. Está errado. Bem? Então tu começa a entender, irmãos, tu começa a ver que nos nossos tempos hoje, a igreja ela está
recheada de idolatria. Está recheada de idolatria. Seja em todos os lugares, seja na casa, na igreja, na vida, nos móveis, nos automóveis, praticamente em tudo, até nos animais domésticos, em tudo. Então nós queremos falar um pouco sobre isso para que a gente possa se converter, de sair disso e ter uma vida realmente consagrada a Jesus Cristo. Amém? Vou continuar aqui. Bom, na mensagem O Som Incerto, o profeta diz assim, no parágrafo 137, tradução A Voz de Deus, pregada em 31 de julho de 55, falando da serpente de metal. Deixa-me doente com todas essas cruzes e amuletos. Olha o que o profeta diz. E tudo mais que tanto protestante como católico usa. Não há virtude neles, não tem problema ter isso. Porém, adorar da maneira que vocês fazem, pendurar em seu carro e pensar que isso o impedirá de ter um acidente, não funcionará. Somente a mão de Deus pode fazer isso, amém? A serpente de bronze não tinha problema, não havia condenação na serpente de bronze. Porém, quando começaram a se afastar de Deus e a adorar a serpente, o profeta a despedaçou, amém? Aí está. Vê, irmãos, que aquilo que foi uma bênção para eles, aquilo que era uma ajuda, começou a ser um objeto de adoração. Aquilo que o profeta trouxe, as pessoas se apegaram àquilo e aquilo virou uma idolatria. E aqui o nosso profeta está confirmando isso. Aí eu pergunto, e hoje, nos nossos dias? Aquilo que talvez o profeta Irmão Brana trouxe nos seus dias, será que as pessoas não estão cultuando isso? Não estão adorando isso também? Porque aquilo era um tipo, aquilo era uma sombra da realidade que nós temos hoje. Culto de adoração usando relíquias. Bom, nós vimos aqui que o povo começou a adorar a serpente de bronze. Isso era uma relíquia. Mas o que é relíquia? Vamos tentar entender para saber se o povo hoje não está, se nós nas igrejas não estamos adorando, usando relíquias também. Vamos ver aqui. Bom, primeiro, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é relíquia. O que são relíquias, na verdade? Segundo o dicionário, relíquias são: considera-se relíquia qualquer objeto que teve contato com algum personagem. Qualquer objeto que teve algum contato com personagem religioso, histórico, mítico ou de um ancestral longínquo, podendo ser o próprio corpo ou seus restos mortais, objetos pessoais. Tá vendo? É o objeto de algum personagem passado, né? Ancestral, histórico, mítico, religioso, ou até mesmo objetos pessoais, ou até mesmo aqueles que testemunharam determinado acontecimento religioso ou histórico, ou seja, uma testemunha daquilo, né? Então, objetos destas pessoas são considerados relíquias. É um objeto preservado para veneração no âmbito de uma religião. As relíquias mais importantes são os restos físicos dos santos, olha só, como ossos, cabelos, lágrimas ou sangue. As mais antigas são geralmente mais preciosas. Então, tudo aquilo que foi objeto passado, seja da vida ou da que a pessoa usava, alguma coisa desse tipo, é uma relíquia. O melhor exemplo, então, de relíquia, a gente leu aqui, a serpente de bronze, que foi o que o profeta fez, começou a ser tão importante aquilo, passou a ser mais importante do que Deus. E as pessoas começaram a se apegar a isso. E isso, então, também é um ato de idolatria. Então, adorar pertences das pessoas, coisas passadas, trazendo para os nossos dias hoje, coisas que os homens santos fizeram, por exemplo, do profeta, o chapéu do profeta, a bengala do profeta, o sapato, o microfone. Achar que ter esses objetos vai trazer algum benefício na vida da pessoa. Essas são relíquias, né? Talvez são de 50 anos atrás, mas são relíquias. E as pessoas achar que vai ter uma unção melhor, vão ser curados, vai ter proteção, vai cantar melhor, vai orar melhor. Isso tudo é idolatria. Tá vendo? Trazendo pela mensagem, à luz da palavra, a gente vê isso. Então, no passado tinha isso. As pessoas adoravam, tinham essas relíquias e adoravam por essas relíquias.
É o que eu botei, o melhor exemplo, né? A serpente de bronze. Bom, adornos são práticas pagãs. Como tu já entendeu aqui, tu já viu nós falando na outra transmissão, trazendo um pouco sobre como devemos cultuar Deus com o nosso corpo, com a nossa vida. Falamos um pouco de pintura, pelo que o nosso profeta trouxe, vemos da origem, isso são traços e marcas pagãs. Pagão é quem adora ídolos, não é? Isso é idolatria e é uma abominação. De maneira que se nós nos pintamos, queremos cultuar Deus, queremos fazer um culto a Jesus Cristo, mas trazendo em nós marcas que trazem memória de outros deuses. Isso é inaceitável. Não tem como ser aceito isso. E falamos um pouco de pinturas, né, de sobrancelha, pintura de cabelo, né, pela mensagem e não pelo meu pensamento, pelo que o profeta trouxe. Não é verdade? Então... Desculpa, irmãos. Mostrando que Deus acha bonito os cabelos brancos, é obra dele. Ele diz que eu acho bonito, ele dizendo eu acho bonito, é belo. Então nós não temos o direito de mudar. Pelo contrário, é uma afronta a Deus achar que o nosso método é melhor do que o que Deus fez. Então aqui, agora continuando também, adornos são práticas pagãs. Se adornar, para quê? Qual é o objetivo de se adornar? Uma vaidade? Vamos ver o que o profeta diz e vamos ver se realmente isso não é prática pagã e não faz parte da idolatria. Bom, mensagem à igreja e sua condição, uma das mensagens que eu mais gosto, foi pregada em 5 de agosto de 56, parágrafo 84 e 85. Eu disse, então irmã, vá para casa e lave o seu rosto com tudo que você arranjar. Eu disse, você quer dizer para mim que você permitiria tal coisa como essa, de usar um pouco dessa velha coisa em sua face? Ele está falando de pintura, né? Mas vamos continuar lendo. Parágrafo 86. Eu posso provar para você que isso vem do diabo. Tudo bem, irmão Brano? O que vem do diabo? Eu posso provar para você que nada no 3 pontos. A origem disso foi pagã. Enquanto você usa isso, isso é uma marca de uma pagã. Agora, eu recentemente voltei da África, eu tenho estado nas florestas Hottentote e descobri exatamente de onde brincos, de onde toda essa droga vem. Isso é a tradução de Goiânia, tá bom, irmãos? E tudo isso. E um monte de joias adornadas em seus pescoços, orelhas e tudo, né? Então entra pulseira, pé, nariz, tudo que imaginar, né? De onde isso vem? Isto é dos pagãos. Então, adorno é pagão. Anéis é pagão. Colar é pagão. Correntinha é pagão. Pulseira é pagão. Tornozeleira é pagão. Qualquer adorno em parte do corpo é pagão. Pagão, pagão. Idolatria, abominação. Sabe, tu tá vendo que as igrejas estão infestadas de paganismo, idolatria, abominação. Grandes igrejas. E até mesmo os pastores usam anéis em seus dedos. E aí eu pergunto, eles são crentes da mensagem? São seguidores do profeta irmão Brana? Eles crêem? Se crescem, tirariam e pregariam sobre isso. Mas encheram a igreja disso. Encheram, abarrotaram a igreja desse tipo de coisa. E aí, para tirar isso agora, pregar contra? As novas gerações. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam farinha para fazer bolos a outros deuses. Todo mundo engajado na idolatria. Por não saber que aquilo é idólatra e abominação, vão seguindo nesses trilhos, vão seguindo e vão seguindo. Bem? Então, Deus falando, o profeta falando. É pagão. Se alguém quer ficar bravo, discutir, discute com o irmão Brana. Vai ter oportunidade um dia. Seja de um lado, seja no grande tribunal, mas vai ter oportunidade de questionar o profeta e questionar Deus. E mandou o profeta falar isso. Não discute comigo, eu sou só um irmão, eu não sou nada. Eu apenas estou transmitindo aqui. Vamos continuar lendo. Aqui em Êxodo, eu peguei apenas essa mensagem, tá, irmãos? E tantas mensagens que o profeta falou sobre adornos, outros irmãos falaram. Eu acho que, se eu não me engano, eu peguei só essa para mostrar, tá? Tu viu o que ele disse? É prática pagã. Não, acho que eu tenho mais uma só, se eu não me engano. Mas vamos ver. Aqui em Êxodo, capítulo 32,
acontece algo muito interessante. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, chegaram até Arão, né? E disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses. Olha só, deuses. E vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro. Veja, irmãos, que eles tinham pendentes de ouro. Eles saíram do Egito, com costumes do Egito, costumes do mundo, estavam em transição para entrar na terra prometida, e nesse meio caminho da santidade, eles estavam pendurados com muitas coisas, muitos adornos. Veja aqui, e Arão disse: ó, me dá os pendentes de vocês, me dá todos esses penduricalhos de vocês, os anéis, as correntinhas, tudo que vocês têm pendurado nas orelhas, e dá aqui. Estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos. Vê que eu disse, ó, filhos e vossas filhas, e trazemos. Até os filhos usavam os penduricalhos, os pendentes. Então, no pescoço e nas orelhas das mulheres de vocês, dos filhos de vocês e das filhas de vocês. Ele não diz até dos homens aqui, que provavelmente até usavam também. Não está muito diferente hoje. Aonde eles aprenderam isso? Quando eles entraram no deserto não, no Egito, no tempo de José, eles não tinham esse costume. Mas quando saíram do Egito, já estavam com esse costume, mostrando que é um costume das terras em volta, dos povos pagãos. Não é cristão isso. Não é costume de Deus. Versículo 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Então, provavelmente os filhos também estavam usando brinco aqui, né? Os brinquinhos, né? Não está longe hoje, né? E ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, olhando aqui, o que nós vemos? Daquilo que eles vinham trazendo, dos seus adornos, surgiu um ídolo, mostrando que aquele ídolo, aquela divindade de adoração, teve origem aonde? Através dos seus adornos. Foi feito daquilo uma idolatria. Foi feito um Deus. Amém? Mas o que aconteceu? Aí no capítulo 33, tu pode ler isso no livro de Êxodo, que nós vamos ler agora, aconteceu o seguinte. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência te darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Presta atenção, irmãos, a partir do versículo 3. Olha só. Deus dizendo: porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo a má notícia, pranteou-se e ninguém impôs sobre si os seus atavios. Viu que no capítulo 32, eles fizeram um bezerro de ouro dos seus atavios, de todos os seus pendentes. Fizeram aquela abominação. Já no 33, o povo arrancou todos os seus atavios. Por quê? E ouvindo o povo esta má notícia. Mas que má notícia é essa, irmão Tiago? Que má notícia é que eles ouviram, que eles arrancaram, que fez com que eles arrancassem os seus atavios para seguir a caminhada? Vamos ler. Versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés. Olha, agora nós vamos ver que má notícia é essa que eles receberam. Deus dizendo: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira teus atavios. Olha a ordem que Deus está dando para eles. Se por acaso eu subir no meio de vocês e eu ver vocês com esses atavios aí, eu vou matar vocês. Tá? Porque foi desses atavios de vocês, esses pendentes, que vocês fizeram
Idolatria, essa adoração que vocês pegaram lá do povo do mundo. Tira tudo isso. Porque se eu subir e for no meio de vocês, eu vou matar vocês. Aí o povo recebeu essa má notícia e tirou tudo. Ficou com medo. Vamos continuar lendo. Para que eu saiba o que te hei fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. Ficaram com medo, não é? Aí eu pergunto, irmãos. Será que não está faltando Deus fazer isso hoje, aparecer no meio do povo? Será que tem que vir Deus e consumir alguém no meio do povo? O povo criar vergonha e tirar esses atavios? O povo fala que é o poder, que é a manifestação de Deus no meio. Mas se Deus subir no meio do povo, os irmãos e as irmãs cheios desses pendentes, essas correntinhas e tudo que... todas as partes do corpo. Será que ele vai gostar? Porque ele é o mesmo e não muda. Queremos ver o poder de Deus, mas se Deus subir no meio e dizer, eu vou ver vocês com tudo isso aí, se por um momento eu subir, em algum momento eu subir e ver vocês com todos esses pendentes, esses atavios, eu vou matar vocês. É isso que o povo quer? É isso que realmente nós queremos? Queremos a presença de Deus no nosso meio, recheado desse tipo de coisa? Deus estava dizendo, se eu subir no meio de vocês, eu vou matar vocês. Então o povo recebeu essa má notícia, tá vendo? Para eles soou mal. Tiraram tudo, porque não suportaram. Eu acho que é isso que está precisando Deus fazer no nosso meio hoje. Para alguns pastores, alguns irmãos, algumas lideranças, né? Criar vergonha e se apresentar diante de Deus. Porque nós vimos aqui que é prática. Tem um simbolismo pagão por trás disso. Tem uma homenagem, uma memória para alguma divindade que é inimigo de Deus, que Deus odeia. Deu para entender um pouco? No 32 eles fizeram aquilo. No 33 Deus já disse, ó, para com isso. Tira fora. Se quer me seguir, chegar na terra prometida, tira fora. Vai chegar o tempo que é o que vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Porque a história só repete. Aqui outro exemplo da Bíblia. Isso está em Juízes capítulo 8. E disse-lhes mais Gideão, uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo. Porque tinham pendentes de ouro, porque quanto eram ismaelitas. Mais uma vez, irmão, a Bíblia está mostrando, chamando a nossa atenção. Ali foi quando estavam lá, Gideão libertou o povo, os midianitas. E Gideão disse, eu não vou pegar nada nesse despojo. Porém, eu peço para vocês que cada um deposite aqui uma peça, tá, do despojo de vocês. Então, eles estenderam um lençol lá. Cada um deu um pendente de ouro. E a Bíblia chama a nossa atenção, dizendo que os midianitas, isso era costume ismaelita, da tribo de Ismael, da linhagem de Ismael. Não era da descendência de Isaac. A Bíblia está mostrando, veja, que o costume desse paganismo, dessa idolatria, desses adornos, não provém da linhagem correta. Vem do outro filho de Abraão chamado Ismael. Ismael foi para o Egito. A sua mãe era egípcia. Pegaram esse costume, é costume do mundo. Veja que quando eles pegaram aqueles despojos de ouro, que era riqueza, a Bíblia está chamando, porque quantos midianitas eram ismaelitas. Os parentes deles é que tinham esse costume de usar os pendentes e os adornos, os atavios em seu corpo. Não é costume de Isaac. Não vem pela linhagem correta. Então não é cristão. Tudo que está dentro da igreja veio da linhagem errada. Mas vamos continuar lendo aqui. Porquanto eram ismaelitas. E disseram eles, de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro. Irmãos, isso dá, eu estava calculando, dá mais ou menos 27, 28 quilos de ouro. Da coisa. Fora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas. Afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Olha quanto pendente de ouro. Olha o costume daquele povo. E fez Gideão deles um éfode e colocou na sua cidade em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Tu vê que depois que Gideão juntou os despojos, ele fez um éfode e o povo se prostituiu aquilo. Mais uma vez, seus pendentes, seus atavios se tornaram objeto de adoração, se tornaram um ídolo, se tornaram uma idolatria.
se tornou uma abominação. Mostrando que, mais uma vez, aquilo que o povo traz em seu corpo, o final disso é uma abominação, porque não é costume do povo de Deus. Aquilo vira um ídolo, vira uma idolatria. É o que Deus está mostrando para nós aqui. Mais uma vez a Bíblia dizendo, mais uma testemunha. Hein? Mais uma. Aqui tem um fato interessante, irmãos. Está no livro de Ezequiel. Pode ler o livro de Ezequiel, leia. O livro, capítulo 8, fala sobre essas abominações cometidas em Jerusalém. E depois em Ezequiel 9, Deus vindo com os anjos com as armas destruidoras para destruir tudo aquilo. O versículo 17 tem algo interessante que diz assim, ó. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações? Que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me e ei-los a chegar ao ramo ao seu nariz? Se tu continuar lento, vai ver que o povo estava tão feito coisas erradas, estava até colocando uns raminhos no nariz. Agora não pensa que é tipo um pau, uma folha que ficava assim. Na minha visão, seria mais ou menos como uma argola, um raminho de oliveira que eles botavam no nariz. E aqui a queixa de Deus, porque isso era um costume pagão. É uma coisa ridícula estar com aquele negócio pendurado aqui. Olha o que Deus está dizendo. Eles estão tão irritando que chegam a pôr um ramo no seu nariz. Só que a Bíblia não fala que tipo de ramo, mas algumas versões dizem que é um ramo de oliveira, um ramo de... Se eu não me engano é oliveira. Tá? O nariz, da onde eles pegaram esse costume? Para que esse costume? Aí nós vamos entrar agora e tentar entender por que essas tais práticas. Por que o povo colocava isso no nariz, por exemplo? Como se fosse as argolas que a gente vê hoje na rua. O povo pegou o costume, os crentes daquele tempo, copiaram isso. Isso irritou Deus. E ainda irrita Deus. Veja que o povo estava colocando um ramo no nariz. Ezequiel 13. Ezequiel 13 diz assim. Desculpa. Só um pouquinho. Ezequiel 13 diz assim, ó, versículo 18. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai das mulheres que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para as cabeças de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura caçarei as almas do meu povo e as almas guardareis em vida para vós? E essa versão está na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, tá bom, irmãos? Porém, tá meio estranho, né? Isso aqui, cosem almofadas para todos os sovacos. Dá a entender aqui que seria alguma almofadinha que eles colocavam nos braços. Mas pesquisando em outras versões da Bíblia, diz o seguinte, nesse versículo 8. E diz, assim diz o Senhor, essa é a versão da King James, tá? Diz o Senhor, ai das mulheres que costuram travesseiros em todas as cavas. Olha, já deu um sentido diferente, né? E fazem lenços nas cabeças de todas as estaturas para caçar almas. Vocês caçarão as almas do meu povo e salvarão vivas as almas que viverem até vocês? Era tipo enfeite em estátuas. Elas faziam. E essas estátuas eram ídolos. E estavam fazendo esse tipo de coisa. Mas ali dizendo que fazem para todas as cavas, né? Costuram travesseiros, né? Almofada, como se colocasse aqui. Daí eu fui mais a fundo. Disse, mas tá estranho. Tá muito estranho. Aí eu fui no original pesquisar. O original mostra isso aqui, ó. Aí aquela parte que diz ali, né? Travesseiros, almofadas para os sovacos. E lá diz assim, ó. Eu esqueci a palavra, eu devia ter trazido a palavra aqui, tá? No hebraico original tá assim, ó. Invólucros de magia para as juntas das mãos. Seriam, então, amuletos feitos de pedras lavradas, ou pulseiras. Então, o que as mulheres estavam cosendo, na verdade, que ele tá meio errado, eram invólucros de magia, eram amuletos, vamos dizer assim. Tá? Nós já vamos falar sobre amuletos. E colocavam para a junta das mãos. Então, podemos ler ali em Ezequiel 13 assim, ó.
Ele diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que fazem amuletos para a junta das mãos. Entendeu? Ó. Então tu já dá a entender que já junta das mãos, então não é aqui no braço. Então poderia ser, algumas traduções dizem colares, enfeites de almofada no braço, aqui como uma pulseira no braço. Pulseira no braço é bonito, né? Porque é pulso. Né? Alguma cordinha, mas agora como ficou mais claro no original, dá para entender que são pulseiras, então. Então o povo está usando pulseiras como amuletos, tá bom? Como amuletos. Então é isso que Deus repudiou, né? Ó, então são invólucros de magia para a junta das mãos, nada mais do que amuletos. Então, espécie de pulseira, não tem nada a ver com o sovaco, né? Então agora tu já entendeu que Ezequiel ali, capítulo 13, versículo 8, está falando de pulseira que as pessoas estavam fazendo, que as mulheres faziam para vender, para dar para os homens, alguma... Tinha uma espécie de... Nós vamos ver agora, místico. Olha o povo de Deus envolvido com amuletos, envolvido com esse tipo de coisa. Usando pulseiras com algum objetivo. Né? Então tu lê Ezequiel 13:8, já sabe que eram amuletos. Né? Eram invólucros de magia. Né? Os pulsos. Com que objetivo? Com que objetivo estava sendo feito? Só um pouquinho, irmãos. Bom, irmãos, me desculpa, eu tive que resolver um probleminha aqui. Bom, voltamos. Então, as mulheres estavam fazendo amuletos, o povo de Israel. As judias, as crentes do tempo estavam se envolvendo com amuletos. Bom, o que são amuletos? O que é um amuleto? Tu já sabe, não vai ser novidade, mas o que é um amuleto? Amuleto é isso aqui, ó. Amuletos são, em geral, são em formas de cristais, cruzes célticas ou outras joias místicas, usadas num colar ou numa pulseira, ou pendurados numa corrente, com poderes místicos, que supostamente provêm proteção pessoal e trazem sucesso, prosperidade e também sorte. Então são adornos ou cristais que têm uma função, objetos místicos que as pessoas acreditam ter poderes de proteção, prosperidade, segurança e esse tipo de coisa. Então tu vê, esse amuleto pode ser pendurado no pescoço, usar como um anel, usar como um bracelete, uma pulseira, uma corda no pé, qualquer coisa que tu possa se adornar aquilo, ou na tua casa, no teu carro, na tua estante, pode ser cristais, pedras. Bom, eu não tô criticando as pedras, cristais, eu sou uma pessoa que gosta muito de pedra, tá? De minerais, eu acho lindo. Rubis, pedras preciosas, quartzo, lapidado, eu acho lindo. Agora, tu tem casa com alguma finalidade especial, é um amuleto. Isso é condenável por Deus, é abominação. E é o que Deus estava condenando, que essas mulheres estavam fazendo esses amuletos para alguma função. Isso Deus repudiou. Veja, o povo estava colocando a sua prosperidade, a sua segurança, a sua cura em amuletos. Isso é abominável. O povo que se diz seguir Jeová. E hoje, será que o povo dentro das igrejas não tem esses amuletos? Dentro de casa? Dentro do carro? Em algum lugar da sua empresa para trazer proteção, sorte, segurança, algum tipo de coisa para trazer cura? Eu pergunto, será que não tem?
Algum amuleto? Vamos continuar lendo aqui. Não deu para entender o que é um amuleto? É qualquer coisa que tenha poderes místicos para trazer ou ter algum benefício que a pessoa usa. Isso é amuleto. Bom, tipos de amuletos. Nós vimos ali que elas estavam fazendo pulseiras naquele tempo, mas pode ser vários tipos hoje, tá? O costume que os povos têm. Que tipo de amuletos existem hoje? Vamos ver aqui alguns. Olha quantos, eu peguei os principais, tá? Os mais comuns, tá? Que as pessoas no mundo usam como amuletos, tá? E eu acredito que, não duvido que os crentes também usam, tá? Ferradura, tão famosa a ferradura da boa sorte, né? Irmãos, eu quero dizer que não tem nada de errado, por exemplo, pessoa que mora em sítio, chácara, fazenda, na área rural, botar lá como enfeite, né? Agora, eu tô dizendo, é como um amuleto, usar esse símbolo para algum benefício, alguma coisa. Isso é o que tá errado. Aí é um amuleto. Botando a ferradura, que nem. Eu via muito isso quando era criança. Nas vilas que a gente morava, tinha muito isso nas casas. As pessoas botavam para trazer sorte. Aquilo é um amuleto. Tá usando a ferradura como um amuleto. É abominável. Então olha só o que tem. Ferradura, figa, proteção contra o mal olhado. Vocês sabem o que é figa? Você sabe o que é figa? Figa é isso aqui, cruzar os dedos. Ah, eu tô protegido, é contra mal olhado e tal. Será que tem isso no nosso meio? No meio dos crentes dessa mensagem? Usa isso? Figa. Trevo de 4 folhas, né? Que atrai sorte e fortuna. Será que tem, irmãos? No nosso tempo, irmãos que carregam um trevinho de 4 folhas dentro da carteira, dentro da bolsa, algum desses lugares para trazer sorte e prosperidade. E a gente vê aí lotérica e tudo mais aí para fazer na apostinha. Aliás, eu não duvido que tem irmãos que jogam na loteria, para começar, né? Abominável. Tá? Fazer uma fezinha lá, como dizem, né? É só ser fiel nos dízimos que tu vai fazer o que Deus diz que a tua prosperidade vem. Não riqueza, mas prosperidade. Então, eu não duvido que não tenha crentes que estão usando trevinho de 4 folhas aí, né? Trevo de 4 folhas. Elefante com a tomba pra cima, boa sorte, proteção. Ixi. Quando eu era pequeno, como tinha esses elefantinhos brancos? Quando nós era mundano, eu lembro, nós tínhamos um em casa. Até quebrou no fim, não sei o que fez. Era muito vendido isso, né? Esses elefantezinhos indianos. Né? Então, tem um elefante em casa para trazer sorte e prosperidade. Tudo amuleto. Dente de alho que afasta energia negativa. Isso era novo para mim quando eu pesquisei sobre isso aí. Sapo da fortuna, o chanchu, prosperidade, que dizem que traz prosperidade e riqueza. Olha só. Pé de coelho, isso é velho, né? Traz sorte e boa fortuna. Isso aqui eu acho engraçado, né? Porque quando eu era pequeno eu usava no chaveirinho, mas não como. Eu uso como chaveiro, não como. Não era essa a intenção, é que eu achava bonito. Mas era criança, né? Mas que traz sorte e fortuna. Bom, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que pro coelho não trouxe sorte. Não trouxe sorte para ele, porque senão ele ainda tava com o pé dele. Aí pensar que ainda. Isso é muito usado ainda hoje, né? Não sei se tem irmãos que usam isso, eu não duvido de mais nada, né? Então tudo isso é amuleto, né? Usar o pezinho de coelho como amuleto, né? Antigamente o pessoal criava coelho, matava e pegava o pezinho, né? Coisa triste, né? O pastor Márcio tem um coelhinho lá, né? Bem gordinho, por sinal, até, né? Não, tô brincando, não é? Tá esperando morrer, não, pra cortar o pezinho, né? Não, só brincadeira. Então, isso são todos amuletos, tá? Estrela de Davi, proteção e espiritualidade, usar aquela estrela de 6 pontas, né? Espelho de bolsa, nossa! Reflete energias negativas, olha só onde chega, né? Pessoas com esse costume, com essa. Esqueci a palavra agora, né? Cristal de quartzo, energias positivas e clareza mental, meu Deus. Âncora, estabilidade e segurança. Eu via muito essa âncora nas paredes, quadro, antigamente, pessoas carregando, às vezes, numa correntinha e tal, ficava vendo, mas o que tem a ver isso aí, cara? Agora que eu tô vendo, olha só. Botar uma âncora, estabilidade e segurança. Moeda da sorte chinesa, atrai riqueza e prosperidade. Não sei pra quem, né? Então tu vê, irmãos, que vários tipos de amuleto que as pessoas usavam com sentido místico, né? Esse
Esqueci a palavra. Agora não é misticismo, é. Daqui a pouco eu lembro. Tá vendo que as pessoas do mundo estão envolvidas com isso? E isso envolveu as pessoas do mundo antigo. Envolve os crentes hoje. Então, se tu tem algum tipo desses amuletos em casa, que serve como amuleto, ou alguns que não foi citado aqui, já sabe que isso é errado, é prática pagã, é idolatria. E Deus está vendo tudo isso. A tua fé tem que ser baseada na palavra, em Jesus Cristo, e não nesses objetos. Bem? Então, deu para entender o que é amuleto? Tudo aquilo que tu usa de objeto para te trazer algum benefício místico. Seja proteção, fortuna, riqueza, sortes, afastar mal olhado, como dizem, energias negativas. Tudo que tu tem em casa é amuleto. Que pode ser adornado ou colocar no teu móvel, no teu imóvel. Qualquer coisa. Amém? E era isso que as judias, as hebreias estavam fazendo antigamente. Fazendo essas pulseirinhas para uso de pulso com alguma finalidade esotérica. Lembrei, esotérica. E Deus repudiou aquilo. Tanto que até botava um raminho de, vamos dizer, de oliveira, alguma outra flor no nariz. Eu acredito que era uma argolinha, tá? Era coisa reta assim, né? Era parecido com as nossas correntinhas, essas coisinhas que tem hoje aí. Com alguma finalidade. Tu vê que elas estavam fazendo isso com algum objetivo. Isso irritou Deus. Esses amuletos. Vamos ver se não tem mais outra coisa aqui. Será que eu não pulei algum aqui? Ah, esqueci de falar, irmãos. Agora achei aqui. Deixa eu voltar aqui. Sobre as relíquias. Será que nós não estamos usando essas relíquias dos antepassados hoje? Ou nós vimos que pertences passados de santos, homens, como a Igreja Católica chama de santos, né? Objetos, partes do corpo, né? O dente do não sei o que, o dedo do fulano, o pezinho do outro, o sapato do outro, o cajado do outro, a roupa do outro. E tu viu aqui que o povo estava usando a serpente, era uma relíquia, botando a sua fé naquilo que o profeta fez. Aí eu pergunto para você, e os lencinhos do profeta hoje? Ah, Tiago, o lencinho foi ungido, foi orado, tá? Foi naquele tempo. Mas tu basear tua fé hoje em algo que foi feito do passado, era a mesma desculpa, era a mesma coisa que o povo fez com a serpente. Foi um símbolo de cura? Foi um objeto de cura? Foi. O povo olhava, tinha fé, era curado? Era. E os lencinhos do profeta hoje? Tu vai dizer que é a mesma coisa, tá diferente? Guardar aquilo, será que o Deus que curou lá é o Deus que cura, não é o objeto? Mas infelizmente as pessoas estão apegadas a isso. São as relíquias também do profeta. É a mesma coisa. Não adianta. Eu cheguei a ver, teve um tempo aí, meu Deus, eu fiquei assim. O lenço do profeta, fizeram até culto do lenço. Mano, é uma coisa que tu fica assim. Para você que não viu, basta procurar aí. Teve umas igrejas do sul aí, teve um pastor, determinado pastor que foi lá. E ele trouxe um lenço, então, que foi ungido pelo profeta, foi orado pelo profeta. E fez um culto de cura. Onde algumas igrejas se juntaram. Eu olhei aquilo, me mostraram, não acreditei, mas quando eu vi aquilo. E as pessoas lá tocavam no lenço para ser curado, fazer aquele culto. O culto foi o culto do lenço. Tá? Foi o culto do lenço da. Igual as igrejas que a gente vê aí, essas outras denominações. Não mudava nem nada, não tinha o que botar nem o que tirar, era igual. Culto de adoração. Passava com o lenço lá e fez uma propaganda do lenço, e que o lenço é isso, que o lenço, um dos últimos lenços, é o lenço da sobrevivência, é o último lenço que o profeta orou e só tem ele no mundo, mais um ou dois aí, não perca essa oportunidade de você tocar no lenço e. Pura idolatria. Pura idolatria. Adorando as relíquias do profeta. E as pessoas vão naquilo, por falta de instrução, por falta de desejo de entender. Elas se apegam a esse tipo de coisa. Mas eu achei aquilo o cúmulo do ridículo. Vocês me perdoem essa expressão, é terrível. Né? Como se Deus não estivesse aqui. E algo... Aí tu vai me dizer, ah, Tiago, mas tu tá na Bíblia lá, as pessoas... Paulo colocava em seu avental peças de roupa para que sejam curados e tal, e tal, e tal, os apóstolos e tal.
Mas eu pergunto para ti, me mostra em algum lugar da história que os crentes eleitos de verdade, noiva de Jesus Cristo, guardavam restos mortais de Paulo, pedaço de roupa de Paulo, para fazer campanha de culto de oração, culto de cura depois. Me mostra na história onde alguém usou o cajado de Pedro, ou de algum dos outros apóstolos, de João, o sapato de João, a sandália de João, a roupa de João, a capa de Paulo, e fez disso campanha de cura depois. Usou relíquias, não era apegada à relíquia. Foi isso um dos maiores motivos que Lutero lutou contra isso, contra essas relíquias dos antepassados. Ele combateu a Igreja Católica, que a Igreja Católica dava isso pro povo. A mãe das abominações dava isso pro povo guardar essas relíquias, se apegar às relíquias. Quanto mais antiga a relíquia, mais preciosa é, mais cara é. E o povo lutava para adquirir essas relíquias. Botava sua fé nessas relíquias. Eu queria saber na história onde os crentes de verdade guardavam peças dos seus antepassados. Eles eram ensinados que isso é idolatria. E por que nós guardamos isso hoje? Eu digo na nossa geração. É abominável. Não está longe. O que acontecia lá, acontece isso aqui hoje. A história só repete. Aquilo era um tipo, está acontecendo hoje. Então aconteceu isso aí, está acontecendo. É culto disso, culto do óleo ungido, culto de não sei o que, culto do sapato ungido, é culto da água benta. Eu vi isso em algumas igrejas da mensagem, umas coisas esquisitas. Tá recheado. Então tu começa a entender, irmãos, que as igrejas da mensagem estão recheadas de idolatria. Nós precisamos desfazer disso hoje, tá? Um coração puro diante de Deus. É soltar tudo isso, largar tudo isso. Se nós queremos arrebatamento, queremos ser transformados, tem que largar tudo isso, não adianta. Então, você tá vendo? Tá recheado de idolatria para tudo que é lado, de várias formas. Mas por a gente não conhecer e se falar pouco, o povo não sabe. E o povo adora o diabo achando que está adorando Deus. Vamos continuar aqui. Bom, símbolos pagãos. Vou falar um pouco disso. O que são símbolos pagãos? Irmãos, não dá para entrar em tudo isso, que é um campo grande. É uma área muito grande. Mas apenas, tu vê a linha que nós estamos vindo aqui, falar um pouco de adorno. Né? Que foi vindo, que as pessoas adornavam o corpo. Isso é uma prática pagã. Por que as pessoas se adornavam? Para cultuar o seu Deus em alguma guerra, em alguma festividade, em algum memorial. Elas usavam signas, como a gente viu, nos seus móveis. Os pagãos faziam isso, as tribos indígenas fazem isso. Colocam, quando vão para a guerra, nos seus escudos, nas suas armas, símbolos nos seus barcos, nas suas tendas, mostrando que eles são devotos daquele Deus. Isso já veio com práticas do povo judeu fazendo isso. Então se adornavam, os povos pagãos se adornavam o seu corpo também com esses enfeites quando eles iam para uma guerra, para uma festa, para um nascimento, para um casamento. Mostravam a sua devoção. Nós mostramos tudo isso, mostrando de onde veio. Aí começaram a usar esses amuletos. O povo judeu começou a usar esses amuletos. E agora vamos falar um pouco desses símbolos pagãos. Tá bom? Eu trouxe algum deles, tá bom, irmãos? Talvez tu já deu... não estranha, tá? E provavelmente tu viu algum desses aqui. Existem centenas, milhares aí, tá? Mas vamos mostrar algum deles, a sua semelhança, tá? Deixa eu mostrar primeiro, depois a gente fala. Os mais comuns, tá? Pentagrama, a treluna, triscle, uns chamam de trisco, Ankh, Mihonir, Mijonir, não sei falar direito, né? Mihonir, Mijonir, triquetra. O que é isso, na verdade? Vamos ver aqui. Da onde veio essa origem? O pentagrama, tá? Ali, ó. Talvez o símbolo pagão mais famoso. Veja, são todos símbolos pagãos. Cada ponta da estrela representa um elemento. Isso é o que eles dizem, né? Terra, água, ar, fogo. Enquanto a quinta ponta representa o espírito, né? Opa. Vou botar aqui, assim vai ser mais fácil. Eu posso controlar. Aqui, né? Ó, pentagrama. A triluna, tá vendo ali no meio? Ó, representa 3 fases da lua crescente, cheia e minguante. Em algumas religiões é símbolo da deusa tríplice, significando as 3 etapas da vida de uma mulher: donzela, mãe e velha. Nossa, olha cada coisa. Triscle. Parece uns ventinhos. De origem celta, representa o movimento da vida e do universo. Também se refere ao aspecto tríplice da cosmologia celta: submundo, mundo intermediário e mundo superior. Olha só. Ankh
também chamada de cruz ansata ou cruz egípcia. Significa chave que separa a vida da morte, ou seja, é a chave que liga os mundos material e espiritual. Seu significado também é associado à vida eterna, imortalidade, a fertilidade e a reencarnação. Olha só o que representa essa Anki aí, essa cruz ansata, né? Aqui, ó. Lá embaixo, ó. Embaixo do pentagrama. Irmãos, eu vi muito isso. Alguns desses símbolos. Então, se tu tem isso em casa, é semelhante a isso. Então, já sabe a origem disso. Vou mostrar mais alguns aqui, tá? Da onde isso veio. A simbologia, a origem disso, o que isso representa. Mjolnir, ou Mjolnir, o martelo de Thor, Deus Trovão, é esse aqui, ó. Ali embaixo da triluna, ó. Parece uma âncora de cabeça para baixo, né? Martelo do Thor, na mitologia nórdica. Símbolo representa força e proteção contra o caos. E era utilizado nas culturas escandinavas antigas em todos os tipos de rituais. Triquetra. Esse último aqui, né? Abaixo do triscle ali, ó. Triquetra. Representa a conexão entre mente, alma e corpo. Tudo triplo, né? Na cultura céltica, representa os 3 reinos. Terra, céu e mar. Olha só. Tá vendo, irmãos? Então, tu já tinha visto algum desses símbolos? Eu via muito isso quando era adolescente, principalmente quando era adolescente, né? Em anel, correntinha, em casa, em bar, quadros, em tudo isso, sem saber disso, dessa origem. Com o tempo a gente vai crescendo, ficando adulto e até se interessa um pouco por certas culturas, ocultismo e tudo mais, e vai aprendendo. Então, tu tá vendo esses símbolos, e não vou dizer que eram esses mesmos símbolos, mas como a gente leu lá em Isaías 57:8, Deus dizendo que eles colocavam as suas ombreiras atrás das portas, certos símbolos, certas coisas que eram vergonhoso, que era uma abominação. Isso o povo tinha essa cultura. E o povo judeu pegou isso das nações. Então, se nós trazemos isso, é paganismo, é idolatria, é abominação. E será que nós não temos algum desses símbolos em casa, no nosso carro, nos nossos imóveis, em algum lugar parecido? Isso está mostrando o quê? A origem que isso veio, isso traz um mal para nós. Vamos continuar vendo mais aqui. Lembra desse aqui? Esse aqui foi um símbolo que eu tinha feito, né, quando falando sobre o Ministério Quíntuplo. E até a mãe falou, depois fiquei pensando, lendo. Então, para não chocar alguns, para não escandalizar alguns, né, eu mostrei da onde eu tinha tirado, né, que da minha melhor entendimento, da minha opinião, como eu poderia explicar o Ministério Quíntuplo, né, quando eu fiz os desenhos lá mostrando que todos eles interagem entre si em harmonia, sem um estar acima do outro, como é um ensinamento denominacional. Todos interagem entre si em perfeita harmonia, todos os ministérios, e ninguém está acima de ninguém, ninguém é superior a ninguém. Então, na minha visão, eu desenhei na época essa estrela dentro de um pentágono, tá? Não é um pentagrama, é um pentágono, né? Com Jesus sempre a essência, né? E por que eu coloquei essa cor verde e amarela, que é aquela estrela que o profeta viu, quando apareceu para ele cor âmbar e esverdeada, e eu botei essa cor, né? Mostrando que, por exemplo, cada um deles interage entre si, todos eles, veja. O apóstolo interage com o doutor, com o profeta, com o evangelista, os pastores, né? E cada um deles assim, né? Cada um deles interage entre os 4. Então, quando eu vi, eu tinha formado uma estrela, olha que interessante, né? E usei esse símbolo. Mas para não escandalizar alguns, não chocar alguns com outro tipo de símbolo, né? Como a gente viu ali, que é um símbolo pagão do pentagrama, que alguns vão dizer, né? Não, olha ali, ó, ele está falando disso, mas está usando um símbolo. Ele está usando um símbolo aqui, ó, com o pentagrama muito parecido, né? Então, para não chocar alguns, né? No momento eu vou estar mudando, tá? Pode alguém dizer, entender errado, e eu não quero ter nenhuma associação com isso. Vou mudar isso do meu canal, vou botar uma outra foto, ainda não sei o que exatamente, mas estou mostrando para não chocar alguns, não escandalizar alguns, né? Dizer, olha, ele está usando um símbolo pagão e tal. Não, não tem nada a ver, porém, a gente sabe que o diabo imita. E eu fiz isso mostrando ali, né, formando uma estrela do Ministério Quíntuplo. Então não quero que seja um empecilho nem um tropeço para ninguém, tá? Então eu vou estar removendo do meu canal, pelo menos durante um tempo,
esse é esse símbolo que eu fiz, tá? Do Ministério Quinto. Tá vendo aqui. Vou mostrar mais alguns símbolos aqui, tá? Já conhece esse? Aqui nós temos 1, 2, 3, 8, né? Primeiro ali, ó, Rodnoveri, ou Rodnoveri, não sei. Olha o que isso significa. Já tinha visto aquilo ali? Neopaganismo eslavo. As mãos de Deus, olha só. O 2 a gente já viu, né? Neopaganismo celta, né? Espiral tripla ou triscle, que é triskelli, né? Ou espiral triplo, né? Que a gente já viu. O 3 ali, ó. Neopaganismo germânico, né? Martelo de Thor, que a gente já viu. O Dieve Turi, nossa. Neopaganismo letão. O 5 ali, ó. Helenismo. Então, quando eu falei lá que Deus está falando que colocava um ramo no seu nariz, eu acredito que era mais ou menos parecido com esse símbolo aqui, ó. Número 5, ó. Que os judeus estavam colocando lá, em Isaías 57:8, ó. Helenismo, neopaganismo grego. 6. Etanismo, neopaganismo armênio, ou Arevakash. Nossa. Clica lá. Número 6 ali. Número 7. Né? Neopaganismo ítalo-romano. Olha só, parece 2R virado, né? Olha só o símbolo. 8, que a gente já viu, né? Quemitismo, neopaganismo egípcio, né? Anki. Chave da vida, ou a cruz ansata, né? Mais alguns símbolos aqui, a gente já tinha visto, né? O pentagrama, Wicca, bruxaria, neopagã, pentagrama ou pentáculo. Isso eu via muito, até hoje eu vejo, né? Número 2 ali, parece um símbolo nazista, né? Neopaganismo finlandês. Tursanisdan, coração de morsa. Olha o nome do negócio, né? Coração de morsa. O 3 ali, né? Neopaganismo húngaro. Cruz dupla ou Vilagfa. Árvore do mundo, representa a árvore do mundo. Nossa. Esse 4 aqui, né? Rômuva, neopaganismo lituano. Isso aí como eu via bastante. Eu via muito isso aí em anel. Tu vê essas banquinhas de hippie aí, tu vê bastante isso em colar, em medalhão. Alguma coisa desse tipo aí, aqui é neopaganismo lituano. Olha só. E são 4 serpentinhas, né? 4 pescoços ali, 4 serpentes ali, né? Isso eu via bastante isso, não sabia o que era, né? Hoje eu sei. Tem a ver com o neopaganismo lituano. O 5. Neopaganismo estoniano. Jumiois. Flor centauro azul. Ela é cor azul, tá? Tá preto e branco. Só pra mostrar, né? 6. Aqui no meio, parece um T, né? Rabzismo. Neopaganismo circassiano. Olha só. Adige. Cruz de martelo. Representa o Deus Tá. Meu Deus do céu. 7. Uma palma aberta ali, né? Uma mão meio estranha, né? Neopaganismo semítico. Hansa. E o 8º aqui, né? Movimento da deusa Wicca. Figura feminino levantando os braços. Esse 8 aqui, irmãos, preste bem atenção. Eu já vi muito nisso. Muito isso. Em jarros, em forma, assim, vasos dessa forma. Talvez tu olhando agora já percebeu. Olha a figura 8 ali, ó. Eu via muito isso, já vi muito isso. Tu vê muito em antiquário, essas coisas, esse museu. E talvez não sabia o que representava. Eu já vi muito esse jarro dessa forma, vaso dessa forma. Né? Então aqui entraria em outro assunto que eu não sou uma boa pessoa a falar sobre isso, né? Que seria sobre mensagens subliminares, esse simbolismo que está por trás, esses símbolos. Né? E as pessoas usam isso, tem em casa, acho bonito, não sabe por quê. Então, isso é perigoso para nós. Por quê? Porque isso dá liberdade para espíritos, já vamos falar sobre isso um pouco. Então isso tem tudo a ver com demonologia. Né? Esses símbolos pagãos, e às vezes tu acha bonito, tu acha interessante, porque ganhou de alguém, de um parente, mas não sabe a origem disso, o que isso representa. É adoração a outros deuses, é idolatria, é a demônios, é adoração a espíritos. Então nós temos que eliminar isso da nossa vida. Então por que eu estou mostrando esses desenhos aqui? Porque se tu tem algo semelhante ou parecido, não sabe a origem, se livra disso, tá bom? Se livra disso. Como a gente viu aqui, se tu viu alguma coisa parecida, tá? Pode parar aí, fazer um pause aí na tua transmissão e olhar. Elimina isso, pode até ser bonito, mas tu tá vendo a origem disso, ó, tudo é adoração a outros deuses, ó. Pagão grego, letão, armênio, egípcio, celta, húngaro, lituano, circassiano, semítico, finlandês. Então, irmãos, tá
Na nossa vida, nosso mundo em volta está recheado de idolatria e símbolos pagãos. Fora os símbolos satânicos, ocultistas, que existem centenas, tu pode procurar, pesquisar. É demais, é muito. Isso está ali, meio camuflado, subliminarmente, para que a gente use isso em roupas, em sapatos, em nossos imóveis, em calota de carro, para-choque de caminhão, nos nossos móveis, imóveis. Tu vê que aquilo que o judeu já faziam, está no nosso meio hoje. Então Deus condena do mesmo jeito. Não adianta. Mas falando sério, assim, já tinha visto algum desses símbolos? A maioria que eu não conhecia. Isso é só o básico, existe uma infinidade, tá? Então, tu já sabe de onde isso veio. Tu trazendo isso para tua casa é um perigo. É um perigo. Aí tu vai dizer assim, Thiago, não tem nada a ver, símbolos, tem esse tipo de sinal em algum objeto, alguma coisa, não tem? Se não tivesse, por que o outro lado, o lado diabólico, se empenha tanto nesses sinais e símbolos através das religião, do paganismo e tudo mais, que denota ou refere, traz à memória a imagem de outros deuses, aos demônios? Por que eles se empenham tanto? Por que o diabo se empenha tanto nisso, se tu acha que não é importante? Por causa disso aqui, eu vou dar só um exemplo, tá? Lembram lá no Êxodo que Deus falou que ele fizesse a Páscoa, pegasse o sangue, colocasse no umbral da porta, na verga da porta, como um sinal, e quando o anjo da morte visse o sangue ali, então a morte não atingiria os primogênitos. Ou seja, quando tivesse aquele símbolo ali, aquele sinal, aquele espírito não entraria ali, o anjo da morte não entraria para matar os filhos primogênitos. Correto? Bom, se aquele sinal é uma proteção, aquele sinal era uma proteção, e Deus quer o sinal na nossa vida, o sangue de Jesus Cristo, na nossa vida, em toda a nossa vida, é uma proteção contra o mal, o contrário também é verdade. Então, se para eu evitar que o mal entre, se aposte da minha vida, eu tenho que ter os símbolos de Deus, o sinal de Deus na minha vida, na minha casa, que afasta o mal, então se eu ter esses símbolos na minha casa, o que isso atrai? Tá entendendo? Por que eu tô falando sobre isso? Né? Então é a mesma coisa. Então, se Deus vendo o sinal do seu sangue da vida, o sinal, vamos dizer assim, da cristandade na nossa vida, o mal não entra. Mas os demônios vendo esses símbolos na tua casa, eles têm liberdade. Eles têm liberdade. Como nós já vimos aqui um pouco, cada um desses símbolos denota alguma coisa, e fora outros que tem. Aí um espírito que tu não vê, mas ele sabe, quando ele entra numa casa e vê aquele símbolo, aquele sinal, ele vai dizer, opa, aqui tem um devoto. Eu reconheço isso. Esse símbolo foi feito em homenagem para mim, simbolizando a mim. Mesmo que a pessoa é um ignorante, mesmo que tu seja um ignorante, um leigo, vamos falar assim, a respeito disso, isso dá liberdade para aquele espírito entrar. E ele tem o direito de ficar ali. E ele não vai sair enquanto tu não remover aquilo. Aí tu tem problema na vida, problema no casamento, problema no teu trabalho, problema com os filhos, doença disso, doença daquilo. Tu não tem prosperidade, tu não tem... Porque alguma coisa talvez está ali dentro. E ele não vai sair dali. Tu precisa de Deus para Deus te revelar o motivo daquilo que tá ali. Que nem eu falei para um irmão esse final de semana. Irmão, os demônios, os espíritos, eles sabem mais do direito deles do que nós, pela Bíblia. Como nos explicou o profeta, através das campanhas de cura e dos cultos de cura. E às vezes não adianta tu orar e derramar um óleo de azeite sobre a pessoa, ungir a pessoa. Aquele espírito, aquele demônio vai ficar ali. Ele tem liberdade. Enquanto a pessoa não se arrepender, confessar, tirar o mal. A mesma coisa. Esses espíritos vêm dentro das nossas casas, dos nossos carros, dos nossos lares, nas nossas roupas, nos nossos calçados. Alguma coisa que lembra eles, que lembra esse símbolo, porque o símbolo foi feito para eles. Eles têm liberdade de adentrar naquele lar. Enquanto nós não remover isso, por isso é perigoso. Ele não vai sair dali, ele sabe do direito dele. Ele sabe que ele tem direito e ele fica ali e não vai assustar ele. Tu vê, os símbolos pagãos, idólatras, demoníacos, foram feitos com algum objetivo. E se nós trazer isso para nossa casa, nós estamos dando liberdade para esses demônios. Não adianta. Então os demônios vendo esses sinais nas casas, eles entram. Assim como eles veem o sinal de Cristo na nossa casa, eles não entram. É simples assim, entendeu? Então se tu tem algum desse tipo de coisa na casa, remove isso. Tu não sabe a origem, é parecido, remove isso, porque aquele espírito vai ver ali, ele vai se sentir bem-vindo.
Eles, opa, estão dando boas-vindas para mim. Aqui não é um cristão. Aqui não tem a proteção de Deus. O sangue de Jesus não está sobre esse lar. Não está sobre essa vida. Vocês entenderam? Por isso que adornos é prejudicial, é perigoso. Porque os objetos de adorno geralmente têm símbolos, tem frases, tem alguma coisa que as pessoas acham bonita e não sabem de onde vem. E são símbolos pagãos, como a gente está vendo. Aí tem uma correntinha com símbolo pagão, tem uma pulseirinha com símbolo pagão, tem um brinco com símbolo pagão, tem algum adorno com símbolo pagão. Está trazendo a unção daquele demônio para dentro da tua casa, para dentro da tua vida. Por isso que o profeta disse, isso é prática pagão. E os adornos que os pagãos usavam tinham uma simbologia, tinham alguns símbolos, alguma letra, alguma coisa que lembra a sua divindade. E nós estamos vendo isso tudo dentro da igreja. As pessoas estão cultuando, achando que estão cultuando Jesus Cristo, mas estão cultuando o diabo e outros espíritos. Através do quê? Desses adornos, desses símbolos, das suas pinturas, como a gente já leu. Tudo isso é em memória a outras divindades. Está vendo a importância de tudo isso? Então, assim como Deus vendo o sinal na nossa vida, o mal não entra, os demônios vendo esses sinais, eles entram. Por isso que nós devemos fechar a porta, arrancar tudo, eliminar tudo. Então, espero que possa ter sido de ajuda e ajudar ainda os irmãos, né, referente a esse tema, que é um assunto tão... como eu falei, talvez entraríamos aqui, porque tudo isso faz parte de demonologia, que nós estamos falando hoje. Tudo é assunto de demonologia, assuntos que entraria mensagens subliminares, talvez não esses símbolos, mas parecido, meio desvirtuado para que tu achar bonito, interessante e carregar para ti. Isso. O diabo ele não é burro, ele é esperto. Então eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, sobre mensagens subliminares, tudo mais, mas tem tudo a ver com isso aqui, tá? Tudo tem a ver com isso aqui. Então, busquemos a Deus, oremos a Deus para nós eliminarmos esses símbolos, essas coisas na nossa vida, porque isso é diabólico, isso é satânico. Isso dá liberdade para os poderes do mal entrar na nossa vida. Vamos ver aqui mais aqui. Alguma coisa? Como diz lá, né, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nossos corpos são casas e moradas do Espírito. Então, fazendo essa analogia, se nossa casa é a morada do Espírito e eu uso algum adorno, algo que tem algum simbolismo pagão, que nós já vimos que é pagão e pronto. Escuta com o profeta, é pagão e pronto. Se tu quer ser pagão, seja. Se teu pastor é pagão, que seja. Ele não falou a verdade. Se nossa casa é morada do Espírito Santo, nosso corpo, então essa casa aqui, esse corpo não pode ter nada de imóvel que ele representa ou ele mostra alguma divindade. Correto? Então, se essa casa aqui tem algum objeto, eu trago algum objeto, esse corpo, memória de algum deus, de alguma divindade pagã, essa divindade pagã vai adentrar sobre mim. Porque o corpo é uma morada e um corpo é morada de espírito. Um corpo pode ter mais de um espírito ocupando esse corpo. Nós falamos isso aí uma vez sobre dimensões, não é? Então, nesse corpo aqui chamado aqui, nesse corpo que eu tenho do Tiago, se eu abro as portas para esses espíritos, eles entram. Então, se eu coloco esses símbolos, me adorno essa casa aqui, ó, com esses adornos, anel, corrente, pulseira, eu tô mostrando, eu tô com as portas abertas dizendo para esses espíritos pagãos, entrem, possuam essa casa. Mesmo que involuntariamente eu tô fazendo isso. Eu tô dando boas-vindas a esse espírito. E ele vai entrar nessa casa e vai tomar conta dessa casa. Então, se esse sentido eu faço isso pro meu corpo, a nossa casa é a mesma coisa. Se eu tenho símbolos, adorno a minha casa com esses símbolos pagãos, esses espíritos adentram dentro. E lá eles ficam. E não adianta depois estar orando querer expulsar demônio. Eles vão entrar lá dentro e vão ficar. Entenderam? Porque a importância, o que está por trás de tudo isso, a finalidade, o verdadeiro sentido por trás de tudo isso, não é só porque é bonito, é vaidade. É o que me preocupa isso hoje, é os pastores não saber o significado de tudo isso. Então, entenderam? Então não podemos ter na nossa casa, no nosso corpo, esses objetos que têm essa simbologia. Porque isso é prática pagã. Isso dá liberdade para que esses espíritos entrem e nos causem danos. E fazem mal pra gente. Vamos ver outro aqui.
As mandalas. Entre o simbolismo tem as mandalas. Sabe o que é mandala? Mandala é isso aqui, ó. Mandalas, comum em diferentes manifestações religiosas. Olha só. Manifestações religiosas, como o budismo e o hinduísmo. Ela está associada à representação do universo e à mente humana. E é utilizada em rituais espirituais. O que as mandalas são utilizadas? Rituais espirituais. Mas o que em si são mandalas, Tiago? Mandala é isso aqui, ó. As mandalas, né? É isso aqui. Já viu isso aqui? São figuras geométricas, geralmente redondas assim, né? Circulares com figuras geométricas dentro coloridas. Usada no budismo e no hinduísmo. Olha que bonito. Não vou dizer que é feio, é bonito. Bonito sim. Muito bonito. Mas tu viu que é usado o quê? Rituais espirituais. É símbolo do hinduísmo, principalmente no hinduísmo e do budismo. Aí tu acha bonito isso e coloca dentro da tua casa. Tem que saber, simplesmente porque ser bonito. Irmãos, isso eu vi muito em toalhas, tapetes, quadros, cortinas, jogo de cozinha. Eu vi muito isso, muito. Isso. E as pessoas usam isso sem saber. Eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu comigo. Uns 4, 5 anos atrás, já faz 3 anos que eu tô nessa nova casa, eu criei um porta-celular. Aquelas carteirinhas de celular que tu bota que abre, né? Tava procurando. E eu encontrei uma, eu tava nas lojas de celular, essas capinhas de celular, capa de celular, e achei uma. E nessa que abre e fecha a capinha tinha uma mandala ali. Tem uma mandala aqui, eu procurando que encaixasse no meu celular. Aí comprei. Baratinho na época, acho que 10 ou 15 reais, assim. Capinha protetora. Eu não sabia, achei bonito. E realmente tinha um símbolo bonito. Mas aquilo começou a me incomodar. Passou 1 dia, 2 dias, não durou 3 dias. E eu olhava para botava o celular em cima da mesa, depois ficava aqui olhando aquilo, que eu ficava intrigando, incomodando, eu não sabia por quê. Aí eu pegava no bolso, toda vez que eu abria o celular, eu olhava aquilo incomodou, começou a incomodar. Sabe quando fica inquieto, bem inquieto? Fica intrigado, inquieto, mas o que isso aqui tá? Eu pegava na mão, o que tem a ver isso aqui? E ficava me incomodando. Eu ia dormir, daí ficava pensando naquilo. Eu ia jantar, ficava pensando naquilo. Eu ia almoçar, olhava aquilo, ficava pensando naquilo. Me incomodou tanto que no segundo dia, eu vou ver o que é isso aqui, que sabe as mandala. Aí eu encontrei isso aqui, ó. Né? Aí fui ver qual era o significado, né? Usado em rituais espirituais, como budismo e hinduísmo, né? Manifestações religiosas. Aí eu vi, não, o que eu quero isso aqui comigo? Aí peguei e rasguei, joguei fora, né? Aí fui lá e comprei outra que não tinha nada, né? Totalmente lisa, assim. É porque eu achei bonito. Mas eu, na minha opinião, isso é uma flor, alguma coisa aí e tal. Mas sem saber o que estava por trás disso. O simbolismo por trás. E a gente comete isso, ganha um presente, alguma coisa. E às vezes a gente não quer se livrar porque ganhou de filho, ganhou de pai, ganhou de mãe. Só que na inocência nós estamos trazendo isso para dentro de casa. Ou na nossa vida. E quando trazemos isso, o mal se apodera. Então aquilo me incomodou, eu não sabia, não tinha, me ficou incomodando até que eu joguei fora. Então talvez hoje, tu sabendo sobre isso, ora a Deus, elimina isso. Elimina isso da tua vida. Bom, o que são as mandalas então? São esses desenhos assim, né, que a gente já viu aqui, muito bonitos, né? A carteira que eu tinha, a capa praticamente era igual essa última aqui da primeira fila, tá vendo? A última aqui, ó. Tem 6 em cada fila, lá em cima, lá, a primeira lá, ó. Não essa vermelhinha, a última lá. É exatamente igual, né? Que eu tinha quase idêntica que eu tinha na capa do celular. Daí joguei fora. São bonitos, né? Não são feias. Tem muitos, centenas, talvez milhares, né? Usado com esse sentido. Vamos ver alguma coisa aqui? Olha os quadros, ó. Muitas pessoas, irmãos, têm em casa, sem saber. Olha, ó, quadros de parede, né? Tem quase mandala aí, ó. Sem saber que estão sendo prejudicados por causa de um símbolo pagão, um símbolo de outras religiões, usados em rituais místicos, né? E não é feio. Tu vai dizer, é bonito, é bonito. Mas isso traz um problema. Olha aí, ó. Jogo de banheiro. Isso eu já vi também. Aí as mandalas aí, ó. Aí a pessoa vai usar um banheiro, tá lá, ó. Mostrando que a pessoa que entende hoje, o que tu vai ver isso? A pessoa é um devoto, tem até no banheiro. Ou ela cultua esse tipo de símbolo, ela é devota do budismo, do hinduísmo, faz rituais mágicos, místicos.
Entendeu? Aí os demônios vendo isso na tua casa, opa, aqui tem um devoto. Aqui tem, opa, tem liberdade, é um símbolo meu. É um que mostra. Eles entram lá e pronto, tá dando, tem liberdade, mesmo que tu seja um cristão. E aí, se o espírito entra e o espírito de Deus tem liberdade para estar ali, dividir um recinto, ele vai dividir um lugar com outro demônio? Não, né? E nesse corpo? Ele vai dividir, se o nosso corpo é morada do Espírito Santo, é para ser. Mas ele e o nosso corpo, então nós estamos abrindo as portas para que outro espírito entra, o Espírito Santo vai habitar ali, ele vai compartilhar o recinto com outros demônios? Não vai. É simples assim, não vai, para não dizer outras coisas, tá? Não quero falar. É isso. Resumindo, é isso. Olha aí, ó. Jogo de banheiro, tem as mandalas, né? Símbolo pagão, o que mais? Olha essa cortina aí que bonita, ó. Teria coragem de usar uma cortina dessa? A princípio, quem olha, nossa, que desenho bonito, entre outros. Mas o fundo que está por trás disso, a simbologia que está por trás, a apologia a um demônio, a um espírito, desculpa, a uma religião. Tá vendo o sentido? Aí tu bota na tua casa uma cortina dessas, sem saber o significado, na inocência, achando que não tem nada, mas ali está um símbolo místico. E aí, como é que fica? Ah, porque eu ganhei do meu filho, eu ganhei de casamento, eu ganhei tal. Aí tu expõe todo o paganismo lá. Aí os espíritos olhando aquilo, opa, bem na janela. A janela tá aberta para mim entrar. É o que ele pensa. Tá entendendo? É fácil? Não é fácil. Então, tudo isso aí tá para nos enganar, para nos iludir, para nos prejudicar. E nós devemos ter o discernimento de espírito para saber que isso é errado. Será que eu tenho mais aqui? Vamos ver. Será que tem mais? Não. Chegamos ao fim mesmo. Então, irmãos, entenderam a importância? Se tu tem isso na tua casa, é um apelo que eu faço. Joga fora. Símbolos pagãos. Tira, elimina da tua vida. Tu vai ver que vai melhorar. Talvez isso que está na tua casa há anos. Coisas incomodantes que tu não sabe. Tem algum símbolo, tem alguma coisa parecida. Um desenho, uma figura. Vê nos teus filhos. Material escolar dos teus filhos. Roupa dos teus filhos. Símbolo nas roupas. Tudo isso está aí para nos prejudicar. Devemos orar. Eu sei que nos carros, no símbolo do carro, a gente não pode tirar, porque tá ali, daquele jeito. Mas eu já vi tantas pessoas botando vidro de carro, na traseira de carro, traseira de caminhão, sem saber certos símbolos, certas coisas. E se tu se interessa mais, procura sobre isso, símbolos pagãos, mitologias, cultura, neopaganismo, como a gente já viu, alemão, finlandês, caucasiano. Tudo vai ver cada cultura, cada povo criou sua simbologia, que vem dos antepassados, mas tudo leva a um lugar só, tudo é espíritos, é demônios. É como eu falei, e se nós usamos isso, nós estamos dando liberdade para esses espíritos. Se eu adorno na minha casa, eu estou dando liberdade para esses espíritos entrar na minha casa. E se eu me adorno com isso, tá vendo? Como eu falei de adorno, não é por causa da vaidade. É porque isso tem um fundo por causa disso. Isso foi... Os adornos vêm dos pagãos, denotam eles, mostra que tu é devoto a eles, é uma homenagem a eles. Então, se eu uso isso no meu corpo, esses adornos, eu estou dando espaço para esses espíritos. E onde o espírito entra, o Espírito Santo não entra. Vocês entendem? É simples assim. Deus não vai dividir o seu lugar com o demônio. Ele não divide. Então, vamos eliminar isso. Está vendo a importância disso? Que eu quis trazer sobre isso? Sobre essas práticas pagãs, sobre o adorno pagão. E tem outra mensagem que eu não quis trazer, tão conhecida em outras. O profeta fala sobre adorno. Ele falando que é paganismo. E ele diz bem claro, teu pastor não diz a verdade. O pastor, ele é um mentiroso. Ele está em cima do púlpito, ele está deixando de ser pagão. Ele está deixando de consumir o paganismo. O Membrana ainda fala, não estou dizendo que tu é um pagão, mas tu faz de ti mesmo um pagão quando tu usa essas coisas. Seja pintura, seja adorno. Então, irmãos, vamos adornar nossa casa com o Espírito Santo, aquilo que agrada a Deus. Se existe alguma coisa que tu não sabia até hoje, dá um jeito de eliminar, tira da tua vida. Por mais que seja atraente, seja um tapete, seja uma cozinha, seja uma cortina, qualquer coisa que tem esses símbolos pagãos, parece bonito, alguns são bonitos. Mas isso é o mal que tu está trazendo, o mal que nós estamos trazendo, por estar dando liberdade ao demônio participar da nossa vida. Então era isso que eu queria trazer. Tudo que eu fiz a primeira parte é para chegar nisso. Para chegar que nós devemos eliminar da nossa vida, seja no nosso corpo, ou na nossa casa, no nosso imóvel, tudo que remota, tudo que lembra qualquer espírito, qualquer demônio.
Como nós vimos ali, tu viu? Eles usavam nos meios de transporte, como eles usavam nos barcos, hoje nos carros, para trazer proteção. Quando a gente viu lá de Pólux e Castor no navio, a Bíblia mostrando, Paulo usou um navio que eram devotos daquela divindade. Os judeus estavam usando as imagens escondendo atrás da porta, nos seus quartos. Estavam adorando objetos de relíquias e objetos de cura, usando amuletos místicos. Olha o que o povo estava envolvido, o povo de Israel estava envolvido, tudo práticas pagãs dos povos. Deus odiou aquilo, abominou. Deus teve que acabar com eles, destruir Jerusalém. Lembra na primeira lição? Olhem lá o que eu fiz lá com Siló, por causa das práticas da idolatria. Foi uma das primeiras escrituras que a gente leu lá na primeira transmissão, que eu não lembro agora. E Deus disse, eu vou fazer com Jerusalém também. Eu acho que Deus não vai destruir esse povo da mensagem, não vai acabar com essas igrejas da mensagem, que está envolvido em toda essa idolatria, que estão copiando das denominações, copiando do mundo, todos os seus adornos, suas vaidades, suas pinturas, traços pagãos dentro da igreja, quadro dos pastores, homenagem aos pastores nas igrejas, como a gente falou. Deus vai destruir tudo isso. Tudo isso é idolatria. Então, irmãos, terminando aqui hoje essa quarta parte sobre idolatria, espero que possa ter ajudado um pouco, ter aberto um pouco mais o teu campo. Veja, fizemos 4 transmissões e ainda não é suficiente. A área é muito grande. Mas tu já entendeu, já percebeu que as igrejas estão recheadas de idolatria de várias formas. De várias formas. Seja em homenagem para homens dentro da casa de Deus, seja adornos, seja música, seja rituais, roupas, vestimentas. Está recheado de idolatria. E como diz o profeta, pelo povo não conhecer o que é idolatria, não saber, por ser pouco falado, não se sabe o que é. Então, se eu pude trazer um pouco de luz para ti, não fica bravo comigo. Tá? Eu estou trazendo pela mensagem, pelo profeta, trouxe cada passo para te entender a origem disso. Eu não estou te induzindo ao meu pensamento. Tá? Talvez seja novo para ti, talvez tu nunca ouviu isso, mas se tu ouviu a partir de agora, como eu li na mensagem passada, o profeta disse, daqui para frente é contigo e com Deus, tu não é mais inocente. Deus, quando foi aberto os selos, ainda ele fala lá que o Cordeiro intercedeu pela ignorância. A partir do momento que o povo sabe, não é mais ignorante. Agora tu tem que tomar uma posição do que fazer. Espero que possa ter te ajudado. Tu não é inocente sobre o que tu fazer. Se tu não quer se livrar, é porque tu não quer. Mas um dia tu vai responder diante de Deus, entre tu e Deus. Como o Moranda falou a respeito da pintura de cabelo. Não tem na Bíblia. Tá errado. Eu não respondo por ti, é entre tu e Deus. Tu quer comprometer a tua salvação? É contigo. Mesma coisa eu deixo aqui agora. Tá bom? Não é fácil? Não é fácil. É atrativo? É atrativo. Mas tu decide o que tu quer da tua vida. Ou tu quer trazer o Espírito Santo para tua casa e para tua vida, ou tu quer trazer os espíritos, os demônios para tua casa e para tua vida. Tu decide. Então eu termino hoje aqui essa série sobre idolatria. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco. Vejam bastante, pode ver mais de uma vez, com calma. Desde o que a gente trouxe, formas de idolatria, formas de adoração, de divindade, o que é prestar culto, o que é cultuar, o que é paganismo, e agora um pouco de símbolos pagãos que nós trazemos em volta sem saber que isso é puro paganismo. Amém? Espero que possa ter ajudado vocês, que possa contribuir para alguns que vão vir no futuro, que possam aprender e se afastar de tudo isso. Amém? Poderia ter trazido mais mensagens e muito mais, mas ficaria muito extenso. Eu acho que o essencial foi isso. E que nós possamos cada dia mais ter discernimento de espírito. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre. Eu te agradeço de coração por tudo, porque tu é Deus forte e poderoso. Obrigado, Senhor, por mais uma vez essa transmissão ter ocorrido tudo bem. O que estava no meu coração eu falei, Pai. Aquilo que tu me inspirou. Que possa servir de ajuda, Pai. Nos ajude, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, a ter discernimento de espírito, a fugir do paganismo, a fugir dessas tradições, Senhor, que foi trazidas, que vem lá do mundanismo, Pai. Que os irmãos, Pai, meus irmãos possam ver, entender essa simbologia que não vem de Ti. E se há algo em nós, na nossa vida, que nós possamos eliminar, jogar fora agora. Como o Senhor, não deixa chegar aquele ponto, como o Senhor falou lá em Êxodo, capítulo 33, que o Senhor disse para o povo tirar os seus atavios, tirar os seus adornos, que aquilo, Senhor, onde teve a origem no mundanismo, que teve a origem lá no Egito, Pai, no final aquilo virou um objeto de idolatria, virou uma abominação para Ti. Não deixa nós chegarmos a esse ponto, Pai, de o Senhor ter que se manifestar visivelmente em nós e dizer para nós tirar, porque se o Senhor chegar à nossa presença, o Senhor nos consumirá.
Eu te peço por cada um dos meus irmãos, que eles possam entender hoje, Pai, que toda essa vaidade, todo esse adorno, toda essa pintura é do paganismo, Senhor. E isso não vem de ti, isso não te agrada, Pai. Isso demonstra, isso denota, isso conota, isso, Senhor, traz à memória os espíritos. É uma homenagem aos demônios, Pai. É uma apologia aos demônios. Eu te peço que o povo possa entender e que eles possam levantar a bandeira contra isso, Pai, com a insígnia do nome do Senhor Jesus Cristo e não com insígnias pagãs, Pai. No nome precioso de Jesus Cristo, ajuda cada irmão, cada crente verdadeiro a renunciar a tudo, Pai, na sua vida e fazer morada do Espírito Santo, seja no seu corpo, seja na sua casa. Eu te peço, Deus, que todos possam ter uma noite abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarde cada um no teu precioso e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, irmãos, meditem sobre isso, reflitam sobre isso. Leiam as mensagens, busquem entender. Em nome de Jesus Cristo é o que eu peço para vocês. Amém. De Deus não visto por 2000 anos apareceu, está aqui nos preparando para partir, ó sim, mostrando visões, revelando quem somos. Podemos caminhar passo a passo para o que contemplamos. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Antes desse dia ninguém podia me dizer de onde viemos e para onde vamos. Mas pelos olhos do profeta Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegarmos ao futuro lá. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para quem o amou. Mas neste dia Deus nos mostrou, se creres, nada será impossível para ti. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia.
restaure meu povo, sei que declararão meu louvor. Osso, não os retenha, este povo que tomei para mim. Ó norte, restaure meu povo, sei que declararão meu louvor. Osso, não os retenha, este povo que tomei para ti. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer